Oi, eu espero que você esteja bem. O intuito desse vídeo hoje no canal Life and Other Things é para conversar com você e levar um pouco a refletir de como nós estamos vivendo a nossa própria vida. Ultimamente, né, durante muito tempo, na verdade, eu tenho refletido, mas especialmente nos últimos 2 anos, e especificamente na última semana, sobre como a gente terceiriza a nossa felicidade. Significa terceirizar a felicidade. O que eu quero dizer com isso? É que a gente espera, depende, né, aguarda que aconteça certas situações, certas ocasiões e até pessoas, né, que vão ali ser o motivo da nossa felicidade. E pensando mais numa perspectiva de lei da atração, de toda essa lógica de abundância que todos nós estamos na procura, né? Empregando todas essas ferramentas na nossa vida para uma melhora de estado de espírito, uma melhora de vida, que é isso que a gente almeja, mas melhora de vida, mas também manter uma vida saudável, próspera, também abundante, né? Sem sentimentos de escassez, de insegurança e tudo mais. Não é esse o tópico que a gente vai abordar nesse vídeo. É mais que por que a gente terceiriza tanto a responsabilidade pela nossa própria felicidade? Por que a gente tanto aguarda certas ocasiões, certos acontecimentos na nossa vida pra gente ser feliz? Ah, quando eu comprar um carro tal, eu vou ser feliz. Ah, quando eu tiver uma casa X, eu vou ser feliz. Tudo que a gente conquista no plano físico, no plano material, de certa maneira, na verdade, né, desde o princípio, deveria ser para a gente elevar em um nível de espírito, um nível de alma, um nível de qualquer coisa que você diga, assim, do seu bem-estar vibracional, que ele seja elevado num nível maior. Então, o fato de você adquirir objetos, adquirir coisas, em tese, é para que você se sinta bem, né? Só que a questão é depender tanto de estar em uma certa posição, estar em uma certa situação para poder realmente elevar o seu nível vibracional, para realmente se sentir feliz, né? É uma coisa muito passageira, restrita, muito condicionada. Porque você empenha aquilo que você está conquistando, né? Aquela sensação de bem-estar e de felicidade que a gente entende, né? Como nos dias atuais muito caóticos, de que é um sentimento passageiro. Então, o intuito do vídeo não é para falar, meu Deus, temos que parar de comprar, de consumir, de nada. Mas também prestar atenção no que a gente almeja consumir. Ou o que a gente consome em condição da nossa felicidade. Nós vamos ter, sim, na verdade, lapsos ali de felicidade maior, mais intenso, uma alegria profunda. Mas tem que verificar se isso, ele não tá acontecendo somente em condição, em razão de aquilo que tá acontecendo com você. Porque se estiver acontecendo por conta daquilo especificamente, se essa coisa for passageira, então quer dizer que a sua felicidade ela vai ser passageira? Ou se não for passageiro, se ela for uma coisa pra ficar, tem certeza que amanhã você não vai querer uma coisa nova pra substituir ela? Não tô falando você que comprou um carro e tal, e você quer comprar outro carro pra substituir ele, não. Mas que esse sentimento ele vai passar, querendo ou não. A psicologia explica. Realmente ele vai passar. Porque nós somos movidas, de certa maneira, todos nós, sem exceção, por o senso de novidade, um senso do novo, do especial. Nós gostamos de colocar rótulos em coisas e pessoas e situações como especiais, mas o problema não é você fazer isso de especial. A questão é esperar situações muito específicas para poder específicas e especiais para você, portanto, para poder ser feliz e alegre e genuinamente, entendeu? Então, eu tive um lapso assim de compreender que não precisamos de situações específicas para poder ser feliz ou desenvolver bons hábitos. Eu acho que vai muito da lógica de a segunda-feira eu começo.
ou mês que vem eu começo, no próximo ano, 1º de janeiro de 2027 eu começo. Pra poder, sei lá, ir pra academia, cultivar bons hábitos, pra ter uma alimentação melhor. Então, essa parte da lei da atração, especificamente, né, que eu acho que é o ponto que eu tô tentando trazer, essa parte de terceirizar a felicidade e de deixar num ponto inalcançável, que na verdade não deve ser inalcançável, ela deve ser simplificada pra você e pra todos nós. Como chegar lá? Mas a questão é que muitas vezes a gente fica horrivelmente muito preso no que nós não temos, no que... Como eu vou chegar lá no como? Acho que é mais como isso, tipo, o como. A gente, tá bom, estabelece que a gente quer uma coisa. A gente pensa como a gente vai se sentir quando tiver aquilo. Um acontecimento, uma realização, um objeto, uma compra, tudo. Entendeu? Uma coisa, situação específica. A gente imagina como vai ser quando estivermos lá, nesta posição. Daí a gente sente a genuína felicidade, a genuína alegria. Tem que verificar também se é genuíno, mas... ou se é só uma coisa assim, meio, né, passageira, enfim. Mas a gente idealiza aquilo. E a gente vem, estaca na parte do como fazer. Do como fazer. Só que um dos princípios dentro da lei da atração justamente é você saber pedir. Não é nem saber pedir. É saber receber. Essa é a parte que a gente mais destaca. O saber receber. Porque uma vez eu vi uma cena de um filme muito claro que me acompanha muito até hoje, que eu gostei muito e que é uma representação da lei da atração para os bons entendedores. É uma cena do filme A Volta do Todo-Poderoso. O ator, na representação de Deus, diz que ele tá conversando com um homem que... Só mostrando, enfim, contando um pouquinho do enredo, mas basicamente o homem ele é designado a construir uma arca, como se fosse a Arca de Noé, porque aconteceu um dilúvio na cidade. E não vou dar spoiler, mas meio que aconteceu um dilúvio. E ele devia fazer essa arca de madeira mesmo, pra poder proteger a cidade, os animais, enfim, as pessoas. Quem estivesse nessa arca. Daí tem essa cena em específico que Deus está falando com a esposa dele, eu acho. E fala bem assim: se você pede paciência... E você espera a paciência de Deus. Se você pede pra Deus, por favor, Deus, eu quero mais paciência. Você acha que Deus vai te dar a paciência, o dom de ser paciente? Ou Ele vai te dar oportunidades de ser paciente? De exercitar, de executar o ato, né? A questão de ser paciente. Ele vai te dar situações específicas pra você aprender a ser paciente. Muito do que se fica preso no como estagna o seu resultado, entendeu? Você tem um objetivo, você tem a imaginação de criar como vai ser a idealização daquilo quando acontecer. Mas você estagna no como. E o ponto é que, na verdade, o como a gente não precisa saber, porque o como vai alcançar a gente. Entende-se que todas as coisas vão se alinhar para que você realize o que você está propondo. Só que tem outro ponto também. Não basta o que você quer. Tipo, eu quero isso, eu quero aquilo. Você faz uma lista no caderno e, tipo, você fica lendo, como se fosse um mantra. A questão é você tornar-se a própria coisa em si para poder tê-la. Por quê? Sabe por que isso me dá muito mind-blowing? Porque você tem que se tornar aquilo que você deseja. E isso é meio doido, porque muitas vezes as pessoas, né, imaginam uma coisa material, por exemplo, um carro. Como é que eu vou imaginar que eu sou um carro? A questão não é você se imaginar como um carro. É você se imaginar... não se imaginar, você agir como se você tivesse o carro que você quer. E é uma coisa, assim, um exercício mental bem complexo. Que ao mesmo tempo é simples. É um complexo porque a gente vai ter que enfrentar várias limitações mentais, várias limitações de realidade para poder alcançar aquilo. Então, meio que vai soar sem sentido para quem estiver vendo isso, talvez, né? Não sei. Mas você tem que se tornar aquilo que você deseja. Porque você vai receber o que você é.
Essa parte sempre me deixa bem assim. Porque isso vai muito além de lei da atração. Isso vai de princípios, assim, que regem uma lógica mental e que cocria uma realidade, né? Essa que a gente tá vendo aqui, essa dimensão, né? Dos 5 sentidos e tudo mais. E então você tem que se tornar aquilo que você quer. E daí, como eu falei, né? Tem vários aspectos que a gente tem que enfrentar, como limitações mentais e etc, etc, etc. O que é complicado. Só que entrando mais nessa parte do se transformar naquilo que você deseja, é você adotar a postura daquela pessoa que você deseja se tornar. Você adotar a realidade daquela pessoa que você idealizou. Não estou falando para você pegar um famoso, uma influencer que você deseja muito ter a vida dele e tal. Não, porque a questão aqui vai muito além de ter uma coisa igual, como, né, acontece com cópia, inveja e tudo mais. Mas de você se tornar tão, tipo, assertivamente aquilo que você deseja, que é impossível que isso não chegue até você. Daí vem outros exercícios, como sequer notar o que tá ao teu redor, que na verdade tá te levando àquilo que você deseja. Inconscientemente, mas tá te levando. O meu dilema é todo mundo vai a algum lugar mesmo sem saber pra onde vai. Então vai muito nessa lógica que a gente tem que fazer um cultivo, né? Por isso que vem muitos pontos como o que a gente consome, né? Pela alimentação, pelos ouvidos, pelo ver, pelo tocar, pelas experiências que a gente passa, pelas atividades que a gente desempenha. Porque é isso. Quando você toma responsabilidade do que há dentro de você, é impossível que o que está externo, o que está te alcançando, vai ser diferente. Porque você recebe o que você é. Você vai alcançar o que você é por dentro. Isso me deixa muito assim sempre. Então, eu acho que o ponto desse vídeo também, além de trazer alguns desses aspectos, né, dentro de lei da atração, law of assumption e diversos outros aspectos, assim, de mentalidade, é também trazer e refletir que a gente tem que tomar responsabilidade pela nossa própria vida. E o que significa isso? É não deixar a tua vida no acaso. Ou a sua vida nas circunstâncias da vida, nas circunstâncias do universo. Entendeu? Então, aconteceu isso comigo, talvez vai acontecer X coisa. É tomar responsabilidade pela nossa vida, né? E vem um pouquinho também de se vitimizar, parar de se vitimizar. Porque o ato de se vitimizar é querer dizer que tudo que acontece contigo é por situações externas, por pessoas externas. É culpa de fulano de tal, é culpa de certo acontecimento que acontece ali, é culpa de tal coisa. Claro que todo um conjunto de coisas influencia a sua realidade ao seu redor. Mas o que muda é a sua percepção. Porque a mesma situação pode acontecer com 3 pessoas, mas cada uma vai ter uma percepção diferente da mesma situação. A situação é a mesma, os fatos estão ali. Mas o que vai mudar vai ser a percepção mental dela sobre aquilo. Então, a gente tem um controle mais da nossa reação do que com o comportamento de outras pessoas, com ações de outras pessoas. Então, aquela frase de que ninguém muda ninguém é real. Porque as pessoas só podem se mudar de acordo com vontade própria. A realidade é essa. Porque acho que a única coisa que a gente tem o controle, entre aspas, é da nossa própria energia, do que a gente consome, do que a gente mentaliza, do que a gente ordena em pensamento. Entende? E isso também me leva a um outro tópico, que a gente só tem um agora. A gente não tem nenhum mais tarde, a gente não é nem um hoje, não tem. Porque eu não sei como eu vou estar, onde eu vou estar daqui a algumas horas. Entende? Que a gente só tem uma agora. Então, acho que o ponto aqui é a gente se tornar agora quem a gente almeja. E sentir realmente que a gente já tem aquilo que a gente deseja. Mas o ponto é não você desejar Deus dará as coisas, assim. Deus dará, que eu digo assim, sem um direcionamento. Eu acho que é mais sentar e reorganizar o palco que é a tua vida. É sentar e falar, cara, tem isso, aquilo, aquilo. São fatos. São fatos, na verdade, que só são fatos pra você. Por causa da sua percepção. Entende? Então, é sentar literalmente e pensar. Tô insatisfeito com essa situação?
que eu posso fazer pra melhorar? Ou eu me sinto aberta pra entender outras possibilidades de melhoria nesse campo em específico. Entende que o jogo já fica diferente? Justamente porque você se dispôs em reconhecer que tudo é percepção. E que, na verdade, tudo é mutável. Da mesma forma que não ficamos dessa mesma forma aqui pra sempre. Porque você acha que as situações vão ficar assim pra sempre? Os tempos mudam, o tempo continua correndo. E o tempo passa, você querendo fazer as coisas ou não. Você fazendo as coisas ou não. Você mudando as coisas ou não. Vai passar da mesma forma. As coisas vão se transmutando, vão se transformando. Mas é o mesmo do mesmo. Porque a gente, na verdade, é tudo. Aqui e agora e ao mesmo tempo. E eu acho que era esse o ponto principal do vídeo. Enfim, é um vídeo mais sem filtro, mas coisas mesmo que eu andei pensando e andei mentalizando e eu queria transformar em vídeo pro canal. E é isso, muito obrigada. Se inscreva no Life and Other Things. Obrigada e vamos lá, mudar nossa percepção.